Não é tão simples cultivar suculentas na sombra, afinal nem todas elas sobrevivem. Elas são plantas de sol pleno, e crescem muito bem nesse ambiente. Mas as suculentas são plantas adoráveis, que queremos dentro da nossa sala, no escritório, quarto e até na varanda. Por isso selecionei algumas variedades que conseguem se adaptar na sombra sem dificuldade. Mas um aviso importante: vale dizer que nenhuma planta resiste a muita sombra, tá? Todas precisam de alguma luz indireta, por algumas horas que sejam. Cultive elas em locais que recebam luz do sol de forma indireta, sabe, locais com janelas e portas bem iluminadas. Orelha de gato. Nativa da ilha de Madagascar, a orelha de gato é uma suculenta que pode crescer até 2 metros de altura, mas isso no seu ambiente natural. Aqui no Brasil elas não crescem tanto, então pode ficar tranquila. O legal dessas suculentas é que elas têm muitos pelinhos acinzentados que fazem dessa suculenta muito fofa. Essa primeira opção de suculenta é ótima para você ter decorando seu quarto, então já corre na venda de suculentas perto de você e arrume as suas. Elas são bem fáceis de achar. Cacto pedra. Essas pequenas suculentas crescem muito devagar, e raramente ficam maiores do que 3 centímetros acima do solo. Essas suculentas podem trazer muita cor para seus ambientes internos, já que tem essa coloração bem viva. Além disso, com o tempo essa suculenta costuma formar um aglomerado de plantinhas, criando um pequeno tapete de cactos pedra em seu vaso. Sempre vivos. Quer uma suculenta pequena que forma grupos de rosetas cheios de rosetas coloridas? Essa é a suculenta ideal. Principalmente se você quer uma suculenta para cobrir o pé de uma árvore, por exemplo, ou ainda colocar como cobertura em vasos de arranjo. Suas cores de folhagem podem variar, geralmente ficam entre verde escuras ou verde azuladas com ponta avermelhada ou marrom. Aposto que essas suculentas podem ser muito úteis para dar ainda mais vida à sombra, principalmente de áreas externas, pois elas podem formar verdadeiras tapeçarias na sombra. Colar de pérolas. É uma bela suculenta com forma pendente, ela cresce bem na sombra e dará muito charme a qualquer casa ou escritório. Como essa suculenta cresce de forma rápida e se multiplica sem muita dificuldade, provavelmente você não terá dificuldades com ela. Se você está procurando uma suculenta de sombra charmosa, diferente, mas ainda muito moderna, a colar de pérolas é uma ótima escolha. E uma suculenta para você se exibir. Ah, e eu preciso te contar uma coisa: criei um PDF com 321 espécies de plantas ornamentais. Se você gosta de conhecer novas plantas e de saber como cuidar além das principais informações sobre ela, vou deixar o link do meu guia de plantas ornamentais aqui na descrição. Dá uma olhadinha, sei que você vai amar ter ele. Rabo de tatu. Tenho quase certeza que quando viu essa suculenta você se lembrou das babosas, só que em miniatura. Bom, e essas suculentas se parecem muito com elas, pois essas plantinhas são muito resistentes, especialmente na sombra. Além disso, elas possuem um crescimento lento, o que a torna ainda mais fácil de cultivar, já que isso exige ainda menos manutenção. Planta diamante. Essa suculenta é verdadeiramente uma pequena joia, perfeita para você cultivar em qualquer espaço dentro da sua casa. E se você quer uma suculenta muito fácil de cuidar, que vai sobreviver sem atenção por alguns dias, a planta diamante é ideal para você. Elas são fáceis o suficiente para quem não tem muito conhecimento sobre jardinagem, mas ainda é bonita o suficiente para quem gosta de suculentas mais exóticas. Vale muito a pena você ter essas suculentas em sua coleção de sombra. Planta fantasma. Folhas acinzentadas ou azuladas em alguns casos, fazem da planta fantasma uma suculenta muito bonita e moderna, com uma bela roseta bem desenhada. Devido às suas belas cores, e o fácil cultivo e propagação, essa é a suculenta ideal para iniciantes das suculentas, mas também para os que querem suculentas de sombra. As minhas crescem muito rápido, e tenho que cerca de uma vez a cada 6 meses cortar os caules mais compridos. Mas sempre depois disso elas dão uma folhagem cheia e linda. Rosa de pedra.
ou echeverias, são suculentas de crescimento rápido, que possuem a roseta de folhas, mas essa roseta não se alonga como em muitas outras suculentas. Elas costumam assumir o formato de bola, que soltam mudas pelas laterais. Ou seja, elas estão sempre se multiplicando. Essas suculentas têm o que chamamos de um período de negligência, que é um período onde ela adormece e não cresce. Isso ocorre no inverno. Além de não crescer, ela também exige menos regas nesse período, pois tudo nela fica desativado. Isso torna essa suculenta uma planta ideal para a sombra. Suculenta espiral. Se você também gosta de plantas mais exóticas, uma boa opção para se ter na sombra e dentro de casa são as suculentas espirais. E nem preciso explicar por que elas são exóticas, não é? Mesmo diferentes de muitas outras plantas, elas ainda são muito fáceis de cultivar, o que faz dela uma boa opção para quem não tem muita paciência ou experiência. É sem dúvidas uma planta muito diferenciada, mas você vai amar ter. Jade. Essa aqui é uma suculenta muito popular e provavelmente você deve conhecer, ao menos já ter visto. Elas são populares, pois são suculentas fáceis de cultivar, principalmente na sombra. Se você resolver cultivar essa suculenta, vai ter que realizar podas periódicas, pois elas crescem e formam verdadeiros arbustos. Mas se forem bem podadas, as jades podem até mesmo se tornar um bonsai. Imagine ter uma pequena arvorezinha que não precisa de muitas regas dentro da sua casa, não seria legal? Monilaria obconica. Essas plantas suculentas de sombra estão se tornando muito populares, pois é fácil de cuidar e tem uma forma curiosa. Elas podem ser colocadas em peitoris de janelas, em vasos de plantas, em estantes ou colocados em uma mesa de escritório para decorar o ambiente. Não importa onde você escolher colocar essa plantinha, certamente ela vai chamar atenção. Bom, agora você conhece 11 suculentas de sombra fáceis de cuidar. Deixe nos comentários qual a sua favorita. E deixa o like nesse vídeo, também nos ajuda muito a fazer esses vídeos. Abraços!